Fala, meus amigos e amigas são paulinas, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, que está se preparando para o majestoso neste sábado às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Obrigado, Amanda. Vamos continuar falando do clássico agora do lado do mandante, né? O São Paulo tá chegando perto dos 40 mil ingressos vendidos. Esse número deve ser batido nas próximas horas. A expectativa do clube é de cerca de 50 mil, né? Que tenhamos aí o Morumbi com quase 50 mil torcedores. Tem toda essa mudança na biometria que o Corinthians também atravessa, que deu uma impactada também na venda dos ingressos, mas o São Paulo espera de novo colocar um bom público no estádio e precisa de mais, né? A equipe está na beirinha ali da zona do rebaixamento, tem até jogos a mais do que equipes que estão abaixo, o caso do Juventude. O São Paulo vai enfrentar o Juventude em breve. Então é um jogo tratado com urgência, né? A equipe não vence há 5 partidas no Brasileirão, vinha de 4 derrotas seguidas, conseguiu empate contra o Bragantino e agora tenta reagir de fato contra o rival. A grande questão segue sendo a presença do Lucas, mais uma vez ele vai estar fora do jogo e é importante até, Vini, para a gente já começar a colocar as coisas no devido lugar, né? Porque criou-se uma expectativa, talvez pelo fato do jogador voltar a treinar com bola, de que será que ele poderia aparecer nessas partidas logo depois da Copa do Mundo de Clubes, mas o fato é que ele segue o que está sendo planejado. Ele teve uma lesão do ligamento cruzado posterior, né, na cápsula do ligamento cruzado posterior, até uma lesão que é chamada lesão do painel, porque muitas vezes acontece com quem se acidenta em automóvel, né, o joelho bate e a pressão que é feita acaba causando esse estiramento no ligamento que fica na parte de trás do joelho, digamos assim. Não vou entrar aqui na área médica, mas o fato é que ele está seguindo o cronograma. Era para estar sendo mais ou menos dessa forma, só que o jogador ainda sente dores, principalmente para fazer os movimentos que são mais característicos do tipo de jogo que o Lucas faz, mudança de direção, ele é um cara muito intenso. Então por isso a tendência é que ele volte a jogar em agosto, né? Nessa fronteirinha entre julho e agosto, a expectativa é que ele já comece a ser utilizado em campo. Então tem mais umas semaninhas aí para o torcedor do São Paulo aguardar e o time vai ter que jogar bola contra o Corinthians com o que tem, né? O Luciano voltou bem no jogo contra o Bragantino, a expectativa para o Lucas Ferreira está cada vez melhor, ele teve dores no quadril, já ficou no banco na última partida. O São Paulo espera também ter mais ritmo com o Oscar, o Ferreirinha, e vai ser essa equipe que vai tentar surpreender o Corinthians no jogo de sábado. Os jogadores vão treinar às 4 da tarde por aqui no centro de treinamento da Barra Funda. Havia um papo, né? Será que vai ter protesto? Não sei, aqui a gente sabe que deve ter uma presença de torcedores mais tarde para conversar ali com integrantes da comissão técnica. E também com a diretoria, mas tudo isso a gente vai aguardar para ver se acontece. Mas protesto grande, aquela coisa, né, que a gente viu infelizmente essa semana em outras equipes, isso não deve acontecer, não é o que está na pauta e a gente vai ficar de olho. Volto com você, Vini. Valeu, Felipe Brizola, Amanda Barbosa atualizando tudo sobre o clássico de amanhã aqui na capital paulista. Atenção, em 9 horas, bem explicadinho, como diria minha avó lá em Minas Gerais, essa situação do Lucas Moura que tá deixando o torcedor incomodado, né? Quando será que o Camisa 7 vai voltar? Daqui 2, 3 semanas? Essa é a nova previsão. De perto pelos torcedores e por nós jornalistas. Mari. Pois é, assim, já faz um tempinho que eu, pelo menos, vou com a expectativa ali mediana para clássicos entre São Paulo e Corinthians. Eu lembro que teve um na Neoquímica Arena que foi nivelado muito para baixo mesmo. Eu acho que pensando em momento, o momento do São Paulo, ele te oferece ali uma margem um pouco maior para você dar a vitória, mas ao mesmo tempo pensar no trabalho do Crespo como um início imediato, né? O Dorival, ele também está no início de trabalho, mas já com algumas partidas. Acho que ele tem questões para resolver, porque o Corinthians tem muita dificuldade quando ele perde um dos seus pilares ali, né, da parte ofensiva do jogo. Então, quando ele está sem o Garro, principalmente, ele não desenvolve tão bem. Quando ele está sem o Memphis, ele também não desenvolve tão bem. Quando ele está sem o Yuri e ainda não tem o Yuri Alberto. Dentro de casa, o São Paulo tem se mostrado forte, não só em clássico. Acho que tem menos questões para resolver do que o Corinthians. O momento externo do Corinthians é muito ruim, eu acho. Acho que o São Paulo esse ano no Morumbi está brabo, hein? Perdeu do Vasco. Pra ganhar tá né? difícil. Não ganhou nem no esporte. Fortaleza O também, se não me Mirassol engano. também não foi bem. Não, esse ano, eu concordo muito com a Mari que nos últimos anos o São Paulo tem se salvado por conta do Morumbi. Mas nessa temporada em especial, deixa muito a desejar em casa. Deixa a desejar em casa e fora de casa. Assim, em geral, o time não tá
O time não está correspondendo Vamos ver agora e não com o está sendo Crespo, né? efetivo. Então. Vamos ver agora com o Crespo, como a Mari disse, um trabalho super incipiente, terceiro jogo do cara, né? E até agora só bucha. E 2 jogos completamente diferentes, né? É. 2 atuações radicalmente opostas. O que ele fez no Maracanã, para mim, assim, vergonhosa a postura do São Paulo no Maracanã, abdicando de jogar. Sim. Já contra o Bragantino, e Bragança foi pro jogo. Jogou bem. Foi guerreiro, Ele desde muda, o início, ele muda, brigou, né? batalhou Faz e vídeo tal. campo. Mas é o Bragantino. O Bragantino tem a mesma pontuação do Flamengo no campeonato. Então, não dá pra diferenciar. Ganhou do não. Corinthians em Itaquera agora. É. Então, é um São Paulo que a gente não tem exatamente a cara ainda. Mas sabe que vai ser um São Paulo que vai jogar na sua casa, com certeza, casa cheia. E que algo... Estimativa de público na casa de 45 mil pessoas. Acho que não bate 50. será que não bate 50? Acho que não vai bater 50, não. Torcida tá com o pezinho atrás ainda. Mas será a primeira vez do a Crespo volta contando com a depois da torcida, né? parada. O Crespo teve torcida, mas era uma torcida Pequeniníssima. parcial. No pós-pandêmico ele, né? Um jogo contra o Santos eram permitidos 5 mil lugares. assim, Então apenas. vai ser a primeira vez com o Morumbi cheio, De fato, verdade, né? vai ser essa primeira vez que o torcedor do São Paulo, a massa, vai ter o contato com o Crespo no Morumbi, o Morumbis, e eu acho que vai ser muito interessante, porque ele teve uma passagem inicial que foi histórica, assim, histórica no sentido de que o São Paulo voltou a conquistar um título depois de muito tempo. né? Muito tempo Isso mesmo. Foi muito marcante. 9 anos. É. As pessoas esquecem, mas 9 anos sem nenhum título. E o Crespo foi o técnico daquele título paulista. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que o torcedor do São Paulo devia comparecer em número maior do que... Tudo bem, tá frio, é sábado à noite. Eu sou contra jogo sábado à noite. Eu também. Mas tá Todo marcado. mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, menos Menos um jogo um de jogo. Campeonato Brasileiro. É isso. É um clássico, então. E um clássico. Mas eu acho que o torcedor... A minha expectativa é que vá até em número maior. Vamos esperar para ver como é que vai ser esse jogo. Mas a gente sabe um pouco melhor, nem tanto, mas um pouco melhor o que esperar do Corinthians em relação ao que esperar do São Paulo pelo fato de ser tão recente. Em termos de formação e escalação, eu quase cravaria que o São Paulo vai repetir a que jogou contra o Red Bull. Sem o Alisson. Sem o Alisson. É? Porque o Alisson, até o Crespo falou que optou pelo Bobadilla, porque ele usou esse termo, porque o Bobadilla estava mais fresco. Você vê o Alisson, porque a gente tem ali no imaginário o Alisson nos seus melhores momentos. O Alisson hoje, fisicamente, isso é perceptível. Ele não está bem. Até você consegue ver até na silhueta. Então, acho que ele vai ter que gramar um pouquinho. E o jogo dele pede E o Bobadilla muita fez um ótimo jogo contra o Red Bull. E o Marcos Antônio não dá pra mexer ali, Não dá, porque ele tá tira. jogando O Marcos muito, é um dos Antônio, melhores ele dá jogadores de São Paulo. Ele dá Ele muita fez um dinâmica, primeiro muito tempo volume espetacular. pro time. Só que agora pensando- Ele não tem, até pela estatura, muito poder de marcação. Sim. Os caras atropelam mesmo o Marcos Antônio, ele tem menos de 1,70 m. Acho que consideravelmente menos de 1,70 m. É magro. Mas tal, com a bola no pé, ele... mas ele dá uma vai. dinâmica Dá, pro time muito que bom. nem, é engraçado, nenhum outro jogador consegue Talvez seja dar. até Tanto pela- que a dupla de volantes do São Paulo, que se notabilizou por fazer bons jogos, e Pablo até Maia, né? a conquista da Copa do Brasil, Pablo Maia e Alisson, hoje é a dupla reserva. Nesse momento é a dupla reserva. É o momento, né? É o momento. O Bobadilla entrou bem. Sim. O Bobadilla deu muita força ao meio de campo do São Paulo contra o Bragantino. E é isso. O futebol, ele vai se transformando o tempo inteiro, né? A cada minuto, como a vida. O Alisson e o Pablo Maia, eles estavam num time do Dorival Júnior que tinha uma característica diferente. Sim. Né? Hoje é um São Paulo que está se transformando, mas que o Crespo já avisou. Vai jogar com 3 zagueiros. Pelo menos nessas 2 partidas foi assim. Então você pode ter um meio de campo em que você vai exigir muito dos alas. Os alas vão e voltam. Mas não Essa é uma questão para o São Paulo. vai, né? Porque Mas que vai nenhum jogar com dos 2 volantes. dos São laterais características, tem a característica não de são apoio. características. Nem o Mas vão Enzo- ter que chegar. O Cédric, muito menos. Muito menos. O Enzo ali no peito e na raça, ainda vai. Mas tem uma limitação ali de campo, né? Quase que... Mas a gente espaço falou- O ali, Enzo, não assim, avança. chega a emocionar a doação do cara. mas Mas ele tem limitações técnicas também. Mas isso era sabido quando ele chegou. Mas- E é o que era possível para o São Paulo naquele momento. E nós falamos tanto de alguns nomes aí do São Paulo, um jogador que a torcida imagem do espera. confronto e é do desse campeonato- confronto que eu vou falar. Ah. O Oscar comeu a bola nesse jogo.
foi talvez a melhor atuação desde o retorno do Oscar para o São Paulo. Eu acho que foi a melhor atuação do São Paulo. São Paulo. Foi a única derrota do Corinthians no Paulista. Foi pro São Paulo. O Oscar fez jogos Lucas melhores. e Oscar muito bem. O Lucas não vai estar presente no Morumbi no sábado. Fez muita diferença nesse jogo. Fez muita diferença. E o Oscar jogou muito, fez São gol, Paulo etc. atuou nessa partida com o tal quarteto. Isso. Caleri, Luciano, Oscar e Lucas. Hoje o São Paulo conta só com Oscar fez e outro Luciano. Não vai também. E vai ser difícil fazer. Mas vamos lá, eu acho que o São Paulo Ele é bom jogador, mas esse gol aí... Mas é um cara o Corinthians é uma das mais equipes brigador. Nem se espera muito isso do Martínez, né? Esse dia ele Martínez faz esse golaço. Logo na sequência, E São quase Paulo na agora. saída de bola o São Paulo define. Mas assim, Plihá, pensando nesse confronto, o São Paulo chega um pouco mais pressionado, obviamente, para tentar continuar com esse retrospecto positivo como mandante contra o Corinthians nos Majestosos. Pelo momento que o São Paulo está na tabela, o Corinthians poderia também chegar muito pressionado, mas a surpreendente vitória contra o Ceará já deu um respiro pro Corinthians ali e chegar um pouco menos pressionado. O Corinthians tinha perdido do Bragantino, se não tem um resultado positivo contra o Mas Red é um Bull jogo bem diferente, contra o Ceará, sem dúvida. O São Paulo é outro jogo se a gente comparar com o E Ceará. digo mais, o São Paulo sabe, nos últimos tempos, sabe jogar o majestoso. O São Paulo dá vida em todo o clássico contra o Corinthians e às vezes o Corinthians não entra tão ligado nos clássicos como o São Paulo tem feito. Eu acho que o Corinthians precisa virar essa chavinha, como virou no Paulistão contra o Palmeiras em alguns confrontos. O Corinthians entrou mais ligado que o Palmeiras. Contra o São Paulo, às vezes, isso não acontece. O São Paulo sabe o peso que tem um Corinthians e São Paulo. Então o Corinthians também precisa, olhando mais pro lado alvinegro, né? O Corinthians também precisa ligar o alerta de assim, além de prejudicar o rival caso vença, o São Paulo pode entrar num limbo muito perigoso se não adquirir pontos contra o Corinthians. Então o Corinthians pode prejudicar o rival e ainda continuar na parte de cima da tabela, dando uma respirada e olhando bem tranquilo para a parte de baixo, né? Porque o Corinthians hoje está em nono, se eu não me engano, né? A gente mostrou a classificação. Se o Corinthians consegue um empatezinho ali, pô, se ganhar, então esquece. Johnny, o que te leva a crer, o que te leva a acreditar que Memphis Depay, enfim, marcará contra um rival? Olha, Plihá, e digo mais também, teve um São Paulo e Corinthians, aquele que o André Ramalho foi expulso, não sei se vocês vão lembrar. Brasília, o Memphis entra ao 3-1. Nossa, ele entra numa rotação horrorosa, até difícil. 3-1, São Paulo, o jogo aconteceu em Brasília. Isso São Paulo mesmo. jogou com 2 a mais durante boa parte da partida. O Memphis fez bons derbys, né? Apesar de não ter marcado, ele fez bons derbys. A gente lembra que ele roubou a bola do Richard Rios, teve a... Assistência espetacular. contra o Assistência, Santos. exatamente. Só que contra o São Paulo talvez seja o rival que o Memphis menos jogou bola, né? E ele tá precisando dar uma resposta. A gente viu ele contra o Red Bull Bragantino, até discordo um pouco do que foi falado. A gente fez, né, Plihá, o pós-jogo, e se eu não me engano o Breler falou, não, jogou o esperado. Não jogou o esperado. Ele é o Memphis, entendeu? É um cara que a gente liga o holofote pensando, esse cara precisa decidir, precisa sair algo diferente. E não saiu contra o Bragantino, tava suspenso por aquele cartão esquisito que ele tomou contra o Bragantino, não joga contra o Ceará. Então, assim, muito se espera. Agora, o que me faz crer que ele vai mudar o jogo, o retrospecto recente pelo Corinthians não me faz crer isso. As atuações pela Holanda até podem ter sido positivas, né, na parada. Sim. Mas o Memphis precisa acordar em 2025 e provar que 2024 não foi ali uma lua de mel, né? E quer oportunidade melhor do que um clássico contra o São Paulo pra fazer isso? E ele não passou a existe. semana de perninha pra cima, porque não foi pra Fortaleza. Não foi pra Fortaleza, Tava suspenso ficou em São do jogo Paulo. contra o Ceará. Chega, a gente falou agora há pouco do Bobadilha fresco, chega fresco. Zero bala Mas pra se- esse clássico de amanhã, Mari. Se tem um motivo só, desculpa, Mari, Imagina. só pra te passar a bola, se tem um motivo pra gente pensar que o Memphis pode ser decisivo, é porque um cara que é muito decisivo nos clássicos não estará presente, faz muito gol no São Paulo, que é o Yuri Alberto. Então o Corinthians precisa de um outro protagonista. O Yuri não deixa nem um banquinho nesse jogo? Acho muito difícil, viu, Plihá? Acho muito Não difícil. sei. Eu também não sei o quanto que as questões externas, elas estão, de fato, entrando em campo, assim. Até na figura do Memphis, né? Principalmente, né? Exato. A gente percebe já aquelas mensagens, o semblante do cara tá diferente. assim. Exatamente. Então, assim, o torcedor, ele julga de várias maneiras, né? Julga no sentido de apontar o dedo pro cara mesmo, assim. Mas eu acho que a relação de empregador e funcionário ali, ela é muito pessoal. Então, se de fato há algo ali para além de... Já que estamos as dívidas, né? A gente já não está mais atrasado, enfim, a gente vai pagar
o que a gente assinou. Ah, mas o cara tem ali uma empresa de segurança, sim, o Corinthians topou, falou, não, bora, o que você quiser. É o direito dele, Claro. de estar em... Não obrigou ter ninguém a essa fazer nada. insatisfação, exatamente. Então, assim, é claro que... Eu não vejo, por exemplo, assim, corpo mole ali, de você, tá entrando... Não vejo, mas eu já vejo uma Menos entrega alegria. diferente. Eu já vejo Descarregado, né? uma coisa diferente ali, né, de aura mesmo, assim. E é o que eu falei, pra mim, esse time do Corinthians, o time titular é muito bom, tem muita capacidade de te entregar resultados e tal, mas do meio pra frente, você perde uma dessas referências, o Corinthians já não associa mais da mesma forma. Então, assim, o Romero já não entra e oferece o que oferece o Yuri Alberto, longe disso, não só de gols, mas já não é... O Thales Magno, no jogo contra o Ceará, no primeiro tempo, estava sendo cobrado de atenção pelo Dorival, de estar ligado no jogo. Então, assim... Sabe, e isso não pode acontecer. O jogador não pode entrar ali e estar fora do ar, assim. Então, eu vejo o Corinthians tendo muita dificuldade quando ele perde uma dessas referências. O Carrillo precisa entrar no segundo tempo para alguma coisa acontecer para o Corinthians, né, contra o Ceará. O primeiro tempo foi muito ruim. Então, eu vejo o elenco do Corinthians muito limitado para você oferecer uma outra proposta quando você não tem os seus 11 ali cravados no ápice ali Em da termos entrega. de escalação, deve ser uma escalação muito parecida, talvez igual Do Red Bull, à do Red Bull, né? Red Bull, muito provável. provavelmente. Você imagina a dupla E de aí é zaga isso, com né? Gustavo Henrique e Kaká. Aí Mateuzinho Então. e Bidu. Sim. Acho que talvez o André sei se Ramalho o possa Gustavo ter Henrique, chance como não sei titular se o no lugar do Gustavo Kaká. Henrique. Não Se sei tiver se o alguma Gustavo alteração, Henrique. acho que pode ser essa. De resto, eu acho que vai igual. E aí é pensar, né? Porque se o São Paulo repete ali o esquema que o Crespo já muito bem disse, desses 3 zagueiros, de você usar os alas, você vai deixar quem batendo ali com esses 3 zagueiros no ataque do Corinthians? Assim, o Corinthians, você vai deixar o Romero, que de nível técnico ali, o que o Yuri te oferece, de conseguir não dá pra... solucionar muito mais rápido. Então, assim, é uma questão pro Dorival pensar também, né? Como que você vai confrontar um esquema com 3 zagueiros do São Paulo. Em cima de tudo que apresentamos, chegou a hora do palpitinho. Vou trazer uma breve análise aqui do GE.com sobre esse empate do São Paulo contra a equipe do Red Bull Bragantino. São Paulo evita a ida ao Z4 e mostra a postura de quem sabe pelo que briga neste Brasileirão. Tricolor se mostra diferente do duelo contra o Flamengo, tem bons momentos e fica no 2-2 no segundo jogo de Hernan Crespo no comando. O empate de 2-2 na noite desta quarta-feira evitou 2 situações e acabou sendo mais positivo para o Tricolor. Depois de 4 derrotas consecutivas, o São Paulo voltou a pontuar no Brasileiro, com seu 7º empate em 14 rodadas na competição. Os números não são pujantes, mas o time ao menos deixou de perder. E mais do que isso, mostrou que entende exatamente pelo que está lutando. Muito criticado, André Silva foi um dos destaques da equipe. Sem Lucas Moura, machucado, e com Oscar ainda muito apagado na temporada, Luciano parece ter entendido a necessidade de ser decisivo nos jogos do São Paulo. Ainda sem vitórias em seu retorno, Crespo agora fará sua reestreia dentro do Morumbi diante do Corinthians. O empate em Bragança não catapulta o time para o alto da tabela, mas dá alívio para os próximos dias de preparação para o jogo contra o grande rival. Uma vitória pode mudar e muito a questão do ambiente. Enfim, essa foi uma breve análise aí do GE.com em cima desse empate do São Paulo, que agora vai começar a se preparar para esse grande jogo deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Tricolor!